checklist de produção e carregamento. Então, a dúvida é em relação a isso, né? Aqui no Brasil, as empresas, principalmente marmoraria, não tem muito costume de fazer checklist, de utilizar o checklist. O checklist nada mais é que informações importantes que você deve ter para conferir antes de qualquer serviço que você for fazer. Então, o checklist te ajuda a lembrar. Então, eu, por exemplo, no meu dia a dia, na minha vida, eu utilizo muitos checklists para tudo. Para minha casa, para minha vida pessoal, porque eu gosto de ser muito organizada. E isso influencia na minha vida também, né? Quando a gente é organizado, a gente consegue fazer planos e se adaptar para aquilo e automaticamente chegar ao nosso objetivo. Então, a organização e os checklists também nos ajudam, né? Para lembrar daquilo. É a famosa você ir no mercado com a listinha do que você tem que comprar. Tem gente que quer chegar lá e comprar no olho, mas quando você começa a utilizar uma listinha no mercado, você percebe que as suas compras passam a ser mais assertivas no mercado, porque você levou a lista, então você não vai comprar nada a mais do que você não precisa, numa quantidade errada, por exemplo, porque você está comprando de fato o que você precisa, você fez uma lista para isso, e aí eu estou usando um exemplo simples para falar da importância do checklist. Qual que é o checklist que eu uso, por exemplo, na produção, né? Na produção, um checklist muito importante é o checklist de qualidade. Nenhuma peça pode sair da fábrica sem ser conferida determinadas coisas. Então, por exemplo, no meu checklist da produção, que é o checklist de qualidade de produto, a gente coloca, por exemplo, se o material condiz com o material que o cliente comprou. Porque, gente, por incrível que pareça, já aconteceu de produzir uma peça com um material que não era o material descrito lá na guia de corte, na ordem de serviço. Me falem aí se isso já aconteceu com vocês, porque você olha e você fala, nossa, é um absurdo, né? Porque tá lá um material e a pessoa cortar de outro material. Mas pode acontecer. Às vezes pode acontecer com materiais extremos, ou às vezes pode acontecer porque o material era parecido e a pessoa se confundiu. Então, no meu checklist de qualidade da fábrica, por exemplo, tem lá. O material é o material que foi especificado, o acabamento é o acabamento que estava lá na OS, é o tipo de acabamento que está correto, as medidas batem. Então, imagina que na fábrica, depois de todo o processo de produção, passa pelo encarregado, passa pela pessoa que produziu, ainda existe uma outra pessoa que essa outra pessoa preenche o checklist de qualidade. E nesse checklist de qualidade, a gente tem várias perguntas, inclusive as simples, para lembrar, para aquela peça não sair da fábrica faltando com algum erro, né? A gente tenta ver o quê? Se errar, pelo menos a gente erra antes, vê antes, pra gente tentar resolver. Às vezes acontece tipo travestino com travestino romano, falta de atenção humana. Exatamente, Anderson. Então, são coisas que às vezes pra gente que tá de fora, a gente fala, nossa, esse erro não tinha que ter, né? Mas que acontece, porque às vezes a pessoa tá ali fazendo no automático e ela tá todo dia no automático e vai que vai. E aí o checklist ajuda. Na produção, que é o checklist de qualidade que a gente usa aqui, tá? Aí tem o checklist também de carregamento, porque o Atacadão dos Pisos perguntou sobre o da produção e do carregamento. Eu tenho vários na empresa, checklist, mas eu vou falar desses dois agora pra gente não se estender tanto. O que é o checklist do carregamento? É a gente fazer algumas perguntas, né, que tem a ver com o que a gente vai carregar. Então, por exemplo, lá na hora que o responsável está fazendo o carregamento, ele confere no checklist se ele carregou todas as peças que estão descritas na OS, e aí muitas vezes ele conta até as peças nesse momento para ele não esquecer nenhuma. E tem no checklist se ele carregou os insumos, porque já aconteceu, e isso vira e mexe acontece de chegar numa obra, nossa, esqueceu os insumos. Gente, mesmo tendo o checklist, às vezes acontece de ter problema, de a pessoa esquecer mesmo e tal. Então, os checklists, eles são uma ferramenta para minimizar esses problemas. Não quer dizer que ele vai sanar 100%, porque a gente está falando de pessoas, e as pessoas às vezes não seguem os processos 100%. A gente vai trabalhando para que todo mundo siga,
E isso ajuda, é ferramenta para que todo mundo, para que ajude no decorrer do processo com as pessoas, né? Outra coisa importante no checklist de carregamento, por exemplo, o motorista conferir o endereço. Então são detalhes que estão no checklist para lembrar. Agora, você precisa conferir esses detalhes, porque não adianta também ter um checklist com 30 páginas, né? Em 3, 4 páginas, porque as pessoas não vão usar. O checklist ele tem que ser também para facilitar a vida do colaborador, facilitar o nosso sistema, facilitar a nossa vida, literalmente. Se for aquela coisa muito complicada, ao invés da gente estar facilitando a nossa vida, a gente vai estar criando um processo que vai nos atrapalhar, né? Então, não. O checklist, a função dele é realmente facilitar a nossa vida.